Boa tarde a todos, bom dia. Meu nome é Guilherme Machado e nós vamos estudar aqui mais um tema do direito de família. Hoje o nosso estudo é poder familiar, né? O que é poder familiar? Que tanto a gente fala, conselho tutelar, vai tirar o seu poder familiar, você vai ficar sem poder familiar. Então é isso que iremos analisar aqui hoje. Então pega seu caderno, seu notebook, sua caneta e segue aí os nossos estudos. Vamos lá, vamos começando. Para a gente começar falando de poder familiar, a gente precisa conceituar, né? O que seria esse poder familiar. Então, o poder familiar é um conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais, via de regra aos pais, no tocante à pessoa aí dos bens e dos filhos menores, né? Atenção para menores. Segundo o Silvio Rodrigues, né, que traz um conceito para a gente, conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais em relação à pessoa e aos bens dos filhos não emancipados, tendo em vista a proteção deles. Então, o Instituto do Poder Familiar, ele resulta de uma necessidade natural do ser humano, né? Então, não basta você simplesmente ter filhos. Você tem uma obrigação não só de alimentá-los, mas de cuidar, de criar, de proteger, né? A gente vê um monte de gente lançando filhos no mundo sem qualquer objetivo voltado para a questão de educação, de criação, de alimentar. Então engloba toda essa questão que a gente analisa, né? Que a gente pensa quando a gente pensa em criar uma criança, né? A gente volta meio a falar, ter filho assim é fácil. A pessoa tem 3, 4 filhos, tem 3, 4 babás. Então, e aí acaba terceirizando tudo. Ah, isso é permitido? É legal, mas talvez não seja moral, né? Você talvez entre aí no campo da imoralidade, mas é uma discussão mais filosófica. Mas enfim, o poder familiar engloba tudo isso. E à medida, né, que o Estado ele obriga, né, essa questão de educação, essa questão de alimentação, essa questão de direitos e deveres atribuídos aos pais, ele cobra isso dos pais, e caso os pais eles não se comportem da maneira correta com relação a esse tipo de postura, o Estado ele pode vir e suprimir, ele pode vir e afastar e retirar o poder familiar, pode suspender o poder familiar no primeiro momento, e se reiterar essas questões, ele pode retirar, e o poder familiar também ele se extingue uma hora, né? Inclusive, né, a gente viu no conceito com relação aí a essa emancipação ou quando o filho faz 18 anos. É isso que a gente vai analisar aqui hoje, ok? Então, vamos seguindo aí os nossos estudos sobre poder familiar. Então, à medida que as crianças elas vão crescendo, você precisa de alguém que crie, que eduque, que ampare, que defenda, que proteja, que guie, né, que traga todo o acalento afetivo, não só material, ela precisa também de uma proteção afetiva, de um amparo. Então, naturalmente, a pessoa que é indicada para realizar esse tipo de trabalho, né, não trabalho, mas é um munus público, né, são os pais, ok? Então, e ao longo, né, da vida, é comum as crianças adquirirem bens, adquirirem direitos, e que não sejam, né, só através de sucessão. Então, nesses casos, quem vai administrar, quem vai gerenciar, quem vai representá-los, quem vai protegê-los, né, a pessoa designada é justamente aquele detentor do pátrio poder, né, um poder parental, né? A gente vai analisar mais para frente essa questão do poder, que é muito criticado, mas essa autorização legal ela é dada aos pais inicialmente. Isso pode ser retirado e pode ser dado a outras pessoas, ok? Então, essas questões elas serão tratadas dentro desse poder familiar. O poder familiar ele não tem mais um caráter absoluto, né? Antes ele se revestia com poder absoluto, quando a gente olha aí de forma pretérita no passado, você tinha aí o direito de expor o filho, o direito sobre a vida do filho, o direito de entregá-lo, né, como indenização para alguém.
Então você tinha um poder supremo, né? Era um poder patriarcal, um poder pátrio, é o poder do pai. Você vivia uma sociedade, sempre vivemos, né, numa sociedade muito machista, até hoje uma sociedade muito machista, onde a gente busca desconstituir essas questões, mas, né, é uma tradição que vem lá, uma tradição romana, o nosso direito tem origem em tradição romana, então isso sempre esteve enraizado nessas questões, esse poder absoluto. Hoje o poder familiar ele não é mais absoluto, né? Ele se transformou em algo eminentemente protetivo, então não é mais um poder sobre aquelas pessoas para fazer utilização delas como bem entender, mas um poder com caráter mais protetivo para assegurar a proteção dessas gerações, né? Mais um munus público. O que seria um munus público? Uma obrigação do Estado para aquelas pessoas, um dever de cuidado que o Estado determina sobre aquelas pessoas, né, que seriam os detentores desse poder familiar. Okay? O próprio termo poder familiar ele é mais apropriado do que o pátrio-poder que era utilizado antigamente no Código Civil de 1916. Então, o Código Civil de 1916 ele trabalhava com essa ideia de pátrio-poder. Lembrando, né, o Código Civil de 16 ele tem toda uma tradição patriarcal, individualista, patrimonialista. Ele vem inspirado um código editado idealizado pelo Clovis Bevilacqua, e ele se inspira no modelo francês, no modelo alemão pós Revolução Francesa. Então tem toda essa questão presa a ele. E durante todo o Código de 16, o pátrio poder era concedido só ao homem, né? Durante todo não, né? Mas no início do Código Civil de 16 era concedido ao homem. Inclusive, a mulher ela não tinha poder algum sobre a criação dos filhos, sobre essa representatividade dos filhos. É só em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada, é que veio a mulher a adquirir o Código Civil foi alterado e assegurou o pátrio poder a ambos, né? A mulher adquiriu então esse poder também sobre os filhos, né? Se a gente pensar, independente se eram filhos da mulher ou não, se a mulher se tornasse viúva, né, antes de 62, ela detinha esse poder dos filhos. Mas se ela viesse a casar, esse poder era transferido a um novo marido. Então era uma pessoa estranha, né, a essa relação, né, com um certo vínculo com a mulher, mas nem sempre esse vínculo era um vínculo afetivo. Muitas mulheres viúvas se casavam justamente objetivando uma questão social muito mais do que afetiva, né, porque elas praticamente tinham escolha: ou viviam viúvas, né, ou se quisessem um relacionamento precisavam casar frente a esse preconceito social. Então elas muitas vezes se casavam, o poder era transferido ao pai, então era o padrasto que era o detentor do pátrio poder, e ele tirava a voz e o poder da mulher. Então isso ensejava inúmeros tipos de abuso, tanto abusos afetivos, abusos relacionados à questão moral, à honra, e abusos até sexuais. Então, nesses casos, né, a gente chegava a esses absurdos. E aí, em 62, com o Estatuto da Mulher Casada, a gente teve essa outra visão, essa mudança de paradigmas, e a mulher podendo exercer esse poder sobre os filhos, né, inclusive divergindo do marido e com possibilidade de recorrer à justiça no caso dessa divergência. Então a gente houve uma transformação enorme. Então, com essa evolução legislativa, essas transformações, esse objeto de poder passou a ser um sujeito de direitos. Então o filho passou de objeto de poder para sujeito de direitos. Então essa inversão ela mudou o conceito de direito de família. A gente começa a visualizar o filho não mais como objeto, não mais como coisa. A gente passa daquela transformação, daquela coisificação, uma transformação que a mulher passa também a ser enxergada começa a ser enxergada de uma forma
diferente socialmente e também para o direito. Então essa transformação ela passa pelos filhos, passa pelo poder familiar, ainda poder patriarcal, que depois veio se tornar poder familiar. Então passa a ser, né, um direito-função, um poder-função, né? A palavra poder ela passa a se tornar muito forte dentro desse conceito, porque é um poder exercido pelos genitores, né? Sobre os filhos. Só que essa ideia de poder ela ainda traz uma raiz muito ruim, né? Então a gente percebe inclusive as normas estrangeiras, né? A legislação estrangeira começando a mudar esse entendimento. Olha, não é mais poder, vamos trabalhar com poder não, vamos trabalhar o quê? Não é poder familiar, autoridade parental. Então a autoridade parental ela traduz um exercício, uma função mais legítima, né? Fundado no interesse em outra pessoa. Então você para de exercer um poder, que significa opressão, né? Dentro da ideia de opressão, e você passa a ter uma autoridade parental, que é justamente essa função dos pais que exerce uma autoridade, uma autorização para determinados atos ou para realizar determinados atos com relação aos filhos, relacionados à educação, à proteção, à representação, essas questões que estão lá na Constituição, inclusive lá no artigo 227 da Constituição, que é um norte aí para o direito de família. Então, ela traz essa expressão, né, autoridade parental, ela é mais simpática, né, à doutrina. Então, a doutrina ela tem adotado esse entendimento porque reflete, inclusive, essa mudança constitucional nesse princípio da proteção integral da criança, que está na Constituição, mas está também principalmente esculpido lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa autorização, essa autoridade, ela está impregnada aí com uma questão não apenas no campo material, mas também no campo afetivo, no campo existencial. E a gente tem que lembrar que a Constituição, quando a gente trabalha no direito privado, né, a gente está querendo no direito privado, a Constituição ela exigiu da nossa legislação privada uma visão mais existencial e não patrimonial. A gente foge daquela, a gente afasta um pouco a questão do ter e passa a analisar mais o ser, sem esquecer do ter, mas ele não se torna mais o ponto focal do direito privado, mas sim a questão existencial, a pessoa, o ser. Okay? E aí, continuando, né, a questão aqui do poder familiar, né, dessa autorização, essa autoridade parental, esse poder ou essa autoridade, ele é irrenunciável, ele é intransferível, ele é inalienável e é imprescritível. Então a gente vai trabalhar, né, todas essas questões. Então decorre de uma parentalidade natural, como a filiação legal ou a filiação socioafetiva. Já trabalhamos no outro vídeo a questão da socioafetividade. E tem uma questão personalismo, ou seja, você não pode simplesmente falar assim, não, vou transferir o meu poder familiar para o fulano, vou transferir para o ciclano, quero renunciar ao meu poder familiar com relação a esse meu filho, né, que é abençoado, né, o menino parece que veio de outro planeta, que de dentro da mãe, né, não veio, não é possível que aquela criança surgiu daquele jeito, né, deve ter alguma bênção especial, então para essa criança eu quero renunciar ao meu poder familiar, não pode, ok? Não pode transferir, não pode alienar, não pode nada. O Estado sim, o Estado através de procedimento judicial é que ele vai poder suspender o poder familiar, ele vai poder retirar o poder familiar, ok? Então essa questão, né, inclusive entregar um filho é crime, né? Tá lá no artigo 245 do Código Penal. Okay? Então não posso também entregar o meu filho para uma pessoa inidônea, né? Uma pessoa que eu não sei se vai ou não vai cuidar, né? Eventualmente pode ser delegado a terceiros do exercício, preferencialmente a membros da família, mas, né, a obrigação é sua. Como diz aquele velho ditado, né?
Você que pôs no mundo, você que cria. Então, a gente vai trabalhar essa questão aí. Okay. Então, eu vou falar aí do exercício do poder familiar. O poder familiar, ele está esculpido lá no Código Civil a partir do artigo 1630, né? Então, lá no 1630, vou ler para vocês, os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores, ok? Quem vai exercer esse poder familiar? No 1631 diz, né, que seja durante casamento ou união estável, compete o poder familiar aos pais. A falta ou impedimento de um deles, o outro exercerá com exclusividade. Então, compete aos pais, no casamento ou união estável. Claro, né, que aqui a gente trazendo aquele conceito constitucional de família, dependendo do arranjo familiar, isso vai se aplicar da mesma forma, né? Nós temos vários tipos de família, várias famílias hoje já reconhecidas, né, pela doutrina e pela jurisprudência, né? Então, temos uma família, por exemplo, formada por dois irmãos, ou pelos avós e o neto, ou pelas tias e um sobrinho. Então, esses arranjos familiares, esses novos arranjos familiares constitucionalmente reconhecidos e protegidos, eles também serão trabalhados da mesma forma. E não é necessário uma autorização judicial para exercício no caso de impedimento. Algumas decisões judiciais, inclusive, onde você verifica, né, é possível você verificar, né, uma tentativa, no caso o pai é adoentado, ou a mãe é adoentada, dos detentores do poder familiar adoentado, em coma, e aí é uma busca pelo judiciário para que seja dada autorização para o outro, para que ele exerça o poder familiar de forma unilateral, né, de forma autônoma. Não é necessário isso, a própria lei já confere, então isso trata-se aí, né, sempre que essas ações elas vão ao judiciário, elas são extintas aí, uma vez que não é necessário isso, né, a ação não tem objeto porque a lei já concede essa autorização para os pais, ok? E aí, segundo o princípio constitucional da isonomia, mulher e homem, né, ou voltando aqui àquela questão, independente do arranjo familiar, aqui a gente vai trabalhar com o que o Código trabalha, mas sempre lembrando, quando a gente fala de casamento, vale para união estável, se for relacionada a uniões heteroafetivas, também vale para homoafetivas. Então, independente, ok? O poder, ele é democrático. Então, em pé de igualdade está o homem e a mulher, o companheiro e companheira, né? Se a gente lembrar que os relacionamentos homoafetivos, eles estão em pé de igualdade, num relacionamento homoafetivo você tem dois homens ou você tem duas mulheres. Então, né, os dois, obrigatoriamente, eles têm que estar em pé de igualdade. Senão a gente teria conflitos, né? Os dois teriam um poder ou ninguém teria poder, então não. Dentro desse princípio constitucional, já falado aqui anteriormente, os dois estão em pé de igualdade. Hoje a gente vive, né, o que se chama de família democrática, não mais uma família hierarquizada, não há mais essa separação, essa diferença. Então, ambos estão em pé de igualdade, ok? É possível discordar? É possível. É lógico, inclusive é comum. Havendo um desacordo e não havendo uma composição de forma autônoma entre as partes, elas podem recorrer ao judiciário. É muito comum você ter situações, inclusive, de viagens ou relacionadas à educação, que você busca o judiciário para que resolva esse litígio, né? Uma vez que a gente tem a regra maior da inafastabilidade do judiciário. Okay? Então, vamos lá. Qual o conteúdo desses poderes? Quais são, né, dentro do exercício do poder parental, quais são os poderes conferidos aos pais? Então, a gente precisa, primeiramente, olhar lá no artigo 1634 do Código Civil, e ele enuncia esses poderes. Então, vamos lá. O 1634, ele fala das competências, né, desses poderes, ele elenca lá, e a gente tem o primeiro inciso, que é um inciso um pouco mais, tem algumas questões, que é dirigir-lhes a criação
e a educação. E aí a gente tem um ponto muito sensível que é a educação. Como fazer, né, o que fazer ou como fazer com os genitores que não conseguem obrigar os seus filhos a frequentar a escola? Como trabalhar essas crianças, como trabalhar esses genitores? Deve o Estado, né, que tem uma obrigação de acompanhar isso e tem obrigação de promover a educação, cabe ao Estado sancionar esses pais? Então a doutrina ela se inclina a não sancionar os pais, né, uma vez que os pais não podem nem mais, né, alguns autores colocam, se utilizar de castigo para os filhos, né? A gente tem lá a Lei 13.010 de 2014, que é a Lei da Palmada, né? Que proíbe certos castigos relacionados à criança. Então a doutrina fala, os pais não conseguem nem mais castigar os filhos. Então como que ele vai obrigar? Né? Muitas vezes os pais não têm esse arcabouço, esse conhecimento para poder convencer os filhos da necessidade de se frequentar uma escola, principalmente quando você trabalha com filhos adolescentes, que é uma fase complicadíssima da educação, complicadíssima dentro do crescimento e evolução como pessoa. Então, a doutrina no sentido de não castigar os pais, e sim buscar um apoio, disponibilizar um acompanhamento psicológico àquele que se nega a estudar. Então, não só, né, você tem aí as assistentes sociais, onde o Estado pode intervir, você tem também dentro das escolas, sejam públicas ou particulares, esse apoio aos pais. Então o Estado ele tem que buscar auxiliar, né, esses pais nesse trabalho, nessa questão de educação. E aí um ponto importante, até a Maria Berenice Dias que coloca, havendo uma negligência assintosa, uma negligência comprovada da atuação da educação e da formação escolar do filho, você pode invocar inclusive a responsabilidade civil desses genitores, né? E aí com base lá no artigo 186 do Código Civil. Então, posso buscar a responsabilização? Pode buscar, é possível, são inúmeros autores que defendem isso, inclusive já há algumas decisões passadas, mas já temos decisões de alguns tribunais pelo Brasil reconhecendo esse direito de indenização de algo tão importante, tão basilar, que é a educação. Okay? Temos então um inciso segundo que fala exercer guarda unilateral ou compartilhada nos termos do artigo 1584. No caso, né, quando formos analisar a questão de guarda, né, a tentativa de obrigatoriedade da guarda compartilhada, né, a exigência de se tentar inicialmente a guarda compartilhada, conceder-lhe ou negar-lhes consentimento para casar. Então aqui a gente tem a emancipação, que seria, né, dentro daqueles casos de emancipação, a gente tem emancipação legal, emancipação judicial, emancipação voluntária, que entra emancipação voluntária, lembrando que é voluntário por parte dos pais, não é um dever não dos pais conceder emancipação, nenhum direito da criança conceder a emancipação, trata-se de um direito subjetivo, uma escolha dos pais em emancipar ou não os filhos, assim como autorizar o casamento ou não. No caso, a autorização para casamento vai gerar a emancipação, que vai ser uma emancipação legal, ok? Mas aqui não é direito dos filhos, né, essa autorização, ok? Como falei, é um direito subjetivo, os pais vão analisar se autorizam ou não esse casamento, e o casamento em si, ele vai gerar a emancipação. Conceder-lhes ou negar consentimento para viajarem ao exterior. Inciso 5. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência permanentemente para outro município. Inciso 6. Nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico se o outro dos pais não lhes sobreviver ou o sobrevindo não puder exercer o poder familiar. Então, nos casos, a outro não pode exercer o poder familiar porque foi destituído do poder familiar,
Não, ou pode simplesmente estar com uma doença, né, uma doença grave, ou em coma, ou incapacitado para exercer temporariamente o poder familiar. Inciso 7, representá-los judicial e extrajudicial até os 16, nos atos da vida civil, e assisti-los após essa idade nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento. É aquela questão que levanta-se, né, até os 16 anos ele é representado, dos 16 aos 18 ele é assistido. Ele é absolutamente incapaz até os 16 anos, lembrando, né, fazendo aquele parêntese, após o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o único absolutamente incapaz é o menor de 16 anos, então ele tem que ser representado, e aí entra aqui o poder familiar, e dos 16 aos 18 ele é relativamente incapaz, ele é assistido. Inciso 7, reclamá-los de quem ilegalmente os detenha. E o inciso 9, que é um inciso um pouco mais controverso, exigir-lhes que prestem obediência, respeito e os serviços próprios da sua idade e condição. E aí esse inciso ele traz algumas questões, né? Inclusive alegações de inconstitucionalidade desse artigo. Então vamos entender, né, de forma breve esse último inciso, que é o nosso inciso 9 do artigo 1634. Então há uma parte da doutrina que entende que esse inciso seria inconstitucional. Por quê? Porque ele afrontaria o princípio da dignidade da pessoa humana, porque há um entendimento de que esse inciso ele foi feito no momento ou com uma intenção aonde os filhos ajudavam, né, inclusive através de atividades econômicas. Critica-se, inclusive, nós tivemos uma alteração em 2014, a Lei 13.058 de 2014, ela fez inúmeras alterações dentro do poder familiar e manteve, né, intocável esse inciso, só acrescentou outros incisos. Então, esse inciso ele afrontaria a Constituição, por quê? Porque dá a entender que você pode se utilizar da criança para serviço, utilizar da criança para trabalhos próprios da sua idade, né? Seria um termo aí, um conceito aberto, mas que atrairia essa inconstitucionalidade. Okay? Quem defende isso, um dos grandes defensores, é o Paulo Lobo. Mas a doutrina tem trabalhado mais um entendimento conforme a Constituição, uma interpretação conforme a Constituição. Então aqui, né, nessa interpretação conforme a Constituição, seria, na verdade, uma autorização para aplicar esse inciso dentro de uma colaboração domiciliar, trabalhos domésticos, sem fins lucrativos, de acordo com a idade, desde que não prejudique a formação do filho, desde que não prejudique a educação dos filhos. Então, é necessário que esse inciso seja aplicado com muito cuidado. Tá? A parte final do dispositivo, ela subverte, né, a lógica do sistema que se espera. É claro que nos dias de hoje ninguém vai ficar colocando criança para trabalhar. Há já um senso comum, um entendimento social, uma construção social de que não cabe mais a criança trabalhar. Mas isso é muito importante, que a gente levante isso para que não surjam brechas para uma eventual utilização da criança como exploração de atividade econômica. É possível a criança trabalhar? Né, na forma de menor aprendiz, de acordo com as leis trabalhistas, com acompanhamento dentro das normas, mas da forma que for redigido, se for aplicado à risca, né, literalmente, a gente pode ter uma subversão aí do que prega a Constituição, a questão de dignidade da pessoa humana, a questão da proteção integral da criança. A gente tem lá a Convenção sobre Direitos da Criança, que justamente, né, é direito da criança estar protegida contra exploração econômica, contra desempenho de trabalho forçoso, perigoso, né, que prejudique a educação, o desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral, social. Então essas questões todas são muito importantes. Então, lembrando, é possível aplicar-se o inciso 9 desde que seja feita uma interpretação conforme a Constituição, autorizando o trabalho
né, das crianças em ambiente doméstico de acordo com a sua capacidade, com a sua possibilidade, desde que não prejudique o seu desenvolvimento e a sua educação, ok? Então, esses são, né, os limites do que a gente entende que seria razoável para evitar, né, uma eventual exploração de mão de obra infantil ou de adolescentes, né, o que enseja inclusive aplicações de caráter, né, na seara civil e na seara criminal, inclusive. Okay? Antes da gente encerrar aqui o exercício do poder familiar, é importante fazer uma observação relacionada a questões ligadas ao divórcio. Né? Muita gente pergunta, Guilherme, como é que fica no caso de divórcio? Quem exerce o poder familiar? No caso de guarda neutral, a criança está só com um, fica na casa de um, a mãe visita, o pai visita, o companheiro ou a companheira. De quem é o poder familiar no caso de um divórcio? Não há modificação do poder familiar no caso de divórcio. Guarda é uma questão, poder familiar é outra questão. O poder familiar é um instituto complexo de direitos e deveres, e a convivência dos pais ela não vai alterar isso, não vai modificar isso, não é requisito para a titularidade do poder familiar. Então, convivência sobre o mesmo teto, ou estarem casados, ou estarem em união estável, tá? Não é condição para a existência, a titularidade do poder familiar. Então, mesmo havendo um divórcio, mesmo havendo uma ruptura dessa sociedade conjugal, seja da união estável ou do casamento, não há qualquer interferência relacionada ao poder familiar, ok? Passamos então para o nosso próximo tema. O nosso segundo tema a ser tratado aqui é a questão da usufruto e administração dos bens dos filhos menores. Então, por muitas vezes, os filhos eles podem ter bens, podem adquirir bens, podem suceder em bens, e aí cabe, né, dentro do poder familiar, gerenciar esses bens dos menores. Então, lá no artigo 1689 do Código Civil, consta lá, né, que os pais, enquanto em pleno exercício do poder familiar, são usufrutuários dos bens dos filhos, inciso primeiro, e segundo, tem a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade, ok? Esse poder ele não é absoluto, né? Ele tem limitações, e aí ficam excluídos alguns bens na forma do artigo 1693. Então a gente tem lá, inciso 1º, bens adquiridos pelo filho havido fora do casamento antes do reconhecimento, valores auferidos pelo filho maior de 16 anos no exercício da atividade profissional e os bens com os tais recursos adquiridos. O inciso 2º aqui, a gente tem inclusive um caso de emancipação legal. Então, no caso de maior de 16 anos, que já tem recursos suficientes para poder, né, se autogerir, né, a sua vida. Então, nesse caso, sendo ele capaz de exercer, né, de viver com esses bens, de se sustentar, ele está emancipado legalmente, ok? E terceiro, os bens deixados ou doados ao filho sob condição de não serem usufruídos ou administrados pelos pais. Então aí você tem uma cláusula, né, que afasta essa gerência dos bens por parte dos pais, né, no caso de doação por avós, ou testamentos, né, em que os avós ou quem quer que seja sabe que os pais, ou o pai, ou a mãe, não terá condição de administrar esses bens, ou pode ser danoso na administração, então já faz essa ressalva, olha, esse aqui não pode. E os bens que os filhos couberem na herança quando os pais forem excluídos da sucessão, né? Eu sempre trago aqui, como exemplo, né, no caso da Richthofen, né, que assassinou os próprios pais. Caso ela tivesse descendentes, ela não poderia administrar os bens desses descendentes, né? Porque senão seria
não teria qualquer sanção dentro da esfera civil, dessa questão patrimonial de sucessão, afastá-la da herança. Porque, olha, você está fora da herança, você não vai receber herança, né? Então, direito de sucessões, a gente sabe que se há uma exclusão, ele é considerado como se morto fosse, então pularia ela e os filhos receberiam a herança que caberia a ela. E se ela administrasse os bens dos filhos, ela estaria fazendo jus à própria herança que ela não foi autorizada a ter, ela foi excluída. Então haveria aí uma burla à lei, né? Eu fui excluído, mas continuo usando, né? Tô nem aí. Então aqui a própria lei proíbe, olha, já que você foi excluída, você também não vai poder administrar os bens, ok? Então vamos analisar essas questões. O objetivo aqui, né, dessa administração é resguardar o quê? O melhor interesse da criança. Claro, você concede um poder aos pais, que em tese, né, seriam aqueles que buscam o melhor interesse da criança. A gente sabe que tem muito pai desnaturado, pais de forma lato, né, que vai dilapidar patrimônio, que vai se aproveitar de rendimentos de bens dos filhos, né? Isso aí a gente sabe que acontece. Então, busca-se aqui, com esses artigos, em tutelar o melhor interesse da criança. E, logicamente, esse interesse ele pode gerar conflitos, né? Inclusive entre os próprios genitores. Às vezes um genitor quer se utilizar do dinheiro de forma indevida, ou às vezes não, ou quer só investir, né? Tá na moda aí investir dinheiro, aplicar dinheiro no Tesouro Nacional, né? Em várias empresas e corretores aí, dizendo que faz milagre com o seu dinheiro, Bitcoin, né? A gente recebe aí informação de todo lado, e muitas dessas informações, muitas dessas ofertas são muito atraentes. Então você olha e fala assim, cara, eu tenho dinheiro na mão, parado, de herança de um filho, ou de rendimentos, ou do próprio trabalho dele, né? Pensa uma criança que é artista, que musicista, ou trabalha na televisão, de alguma forma, né, explora ou imagem ou talento, e aí quer pegar esse dinheiro e investir. Então, claro que o objetivo é resguardar o interesse da criança, e você concede aos genitores, né, inicialmente aos genitores, esse poder de gerenciar. E claro que pode ter divergência. Sempre que houver divergência, para onde que eu vou? Para o judiciário. Cabe ao judiciário fazer essa composição, cabe ao judiciário resolver, analisar, ponderar e decidir o que realmente é melhor para aquela criança. Até por isso, né, a doutrina coloca, até por isso, sabendo desses conflitos, dessa possibilidade, o código ele vem e protege, né, o que ele elenca como o bem maior. Dentro de todos os bens, os bens imóveis são os mais valorizados, têm um valor agregado maior, negociabilidade, valor absoluto. Então, você ter bens imóveis, né, como diz, né, os antigos, quem investe em terra não erra. Então, o bem imóvel ele tem uma proteção especial pelo Código. Então, lá no artigo 1691, o legislador já criou essa proteção, já analisando e pensando a possibilidade, olha, isso pode dar problema. Então, pelo artigo 1691, os pais não podem alienar ou gravar de ônus real os imóveis do filho, né? Que dependendo, gravar como imóvel como ônus real é a mesma coisa que alienar, né? Dependendo do que você vai fazer. Então, proíbe a utilização disso, né? Nem contrair em nome deles obrigações que ultrapassam o limite da administração dos bens, salvo por necessidade e evidente interesse da parte. Ah, Guilherme, quanto que vai ter salvo interesse? Imagina que a criança contraiu uma doença gravíssima e um tratamento caríssimo, e o único bem que você tem são bens imóveis. Logicamente você vai judicialmente requerer uma autorização para poder vender aquilo, ok? No caso de um acidente com a criança, que ela perca uma perna, por exemplo, e vai precisar colocar uma prótese, né? Uma prótese
prótese boa, prótese ser uma prótese muito cara, então aliena. Ou simplesmente, olha, quer estudar, houve uma oportunidade de estudar no exterior, vai estudar no Canadá, tá na moda, está no Canadá, tá na moda ir pro Canadá, né? Todo mundo quer ir pro Canadá, todo mundo quer fugir do país. Ainda mais, né, com todos esses turbilhões sociais e políticos que a gente tem vivido. Então, o pessoal quer ir embora. Então, surgiu uma oportunidade de ir para a Alemanha, de ir para o Canadá, de ir para os Estados Unidos, né? Tem um tio lá que mora, ou, né, vão pai e mãe, mas para isso a gente precisaria vender um imóvel para conseguir renda suficiente para comprar um imóvel lá, ou para começar uma vida lá. Isso tudo vai ser analisado pelo juiz. É interesse da criança? É positivo para a criança? Então, pode ser feito, ok? E caso, né, ocorra algum tipo de ato ou postura que cause prejuízo com relação aos filhos, é possível uma declaração de nulidade dos atos, né, previstos no artigo 1691. Então tá lá, os legitimados filhos, herdeiros e representante legal podem requerer aí essa declaração de nulidade, ok? Vamos lá, observação aqui. Essa limitação, ela se justifica justamente para preservar o interesse da criança. Então, os bens não são de titularidade dos pais, os bens não são dos pais, então é razoável que caso os pais queiram intervir, né, em questões patrimoniais de grande valor, que haja uma intervenção judicial para justamente garantir essa proteção desses bens para os filhos. Lembrando, né, o nosso código ele tem um objetivo em proteger o ser, mas também o ter. Então, essa formalidade, essa necessidade de requerer judicialmente autorização para a venda de imóveis, ela é não só importante, como ela é necessária sob risco de nulidade. Inclusive, né, o próprio Ministério Público, apesar de não estar no rol dos legitimados, ele é legitimado para também requerer essa nulidade, né, justamente pelas obrigações, né, pelos poderes concedidos pelo Estado ao Ministério Público na defesa do interesse de menores e incapazes. Então o Ministério Público ele tem legitimidade, inclusive numa ação onde você quer a autorização para vender o bem, o Ministério Público tem que ser ouvido, né, porque aí você tem interesse de menores, ok? Dos menores. E aí a gente encerra aqui. Passamos então para o nosso próximo tema. O nosso próximo tema que a ser analisado é a extinção, suspensão ou destituição do poder familiar. Então, a gente tem extinção por causas naturais, né, voluntárias, a gente tem a suspensão e a destituição, e aí já por impositivo, né, tem um caráter sancionatório, são sanções impostas aí dependendo de comportamento dos detentores do poder familiar. Então, o primeiro que é a extinção. Quando que se extingue o poder familiar? Então, está lá no artigo 1635, moleza, né? É necessário saber sempre, né, ter isso aí de cor, que é morte dos pais ou filhos, emancipação, qualquer uma daquelas causas de emancipação do artigo 5º, maioridade e adoção, ok? Adoção aí a gente vai fazer uma ressalva no final. Por quê? Porque no caso de adoção a gente tem algumas decisões que podem, né, balançar aí esse entendimento. Então, verificada qualquer uma dessas hipóteses, o poder familiar ele deixa de existir, ok? No entanto, né, no caso de comportamento dos pais, seja comportamento culposo ou comportamento doloso, de forma grave, o juiz ele pode, né, através de decisão fundamentada, claro, através de procedimento que garanta contraditório, ampla defesa, ele pode suspender o poder familiar, ou seja, ele pode determinar a suspensão do poder familiar e destituir o poder familiar. Então,
Quando que ele vai suspender o poder familiar? Vamos ver. A suspensão, ela consta lá no artigo 1637, né, e o parágrafo 1º, caput parágrafo 1º. Mas basicamente a suspensão acontece quando os detentores do poder familiar abusam do poder de alguma forma ou deixam de cumprir qualquer uma, né, das determinações legais ou dos deveres atribuídos aí a eles dentro do poder familiar, dentro que a gente já analisou aí. Então, o juiz, né, ou o Ministério Público, através de ação própria, ele vai poder suspender o poder familiar, ok? Essa suspensão também, ela acontece, né, de acordo com o parágrafo único, se houver condenação por sentença irrecorrível em virtude de crime cuja pena exceda 2 anos de prisão. Então, não só por comportamento, né, de abuso por parte dos detentores ou não cumprimento de obrigações ou atribuições do poder familiar, mas também, de acordo com o parágrafo único, no caso de condenação por sentença irrecorrível com pena maior do que 2 anos de prisão, ok? E independe se é detenção ou se é reclusão. E aí, se houver reiteradas suspensões, você pode destituir o poder familiar. A destituição do poder familiar está lá no 1638. Você tem nos casos de castigo imoderado, né? Porque uma coisa é você castigar por mais, que você tenha limitações nos castigos, né? Depois da lei da palmada, alguns castigos eles são possíveis. Então, se você castiga imoderadamente o seu filho, né, você pode ter o poder familiar destituído. Eu até um dia desses, né, dessa semana, eu vi um filme com as minhas filhas no Netflix, e é um filme até recente, e os pais, quando queriam castigar os filhos, trancavam eles no porão, que é onde eles pegavam carvão, né, para poder colocar fogo, né, do aquecimento, né? As famílias americanas têm muito isso. Você usa carvão dentro de um sistema para, né, uma fornalha para gerar calor e passar dentro da calefação. Então, no porão onde ficava carvão, um local sujo, escuro, sem janela, sem iluminação. Então, isso é um castigo, né, absurdo de você pensar para uma criança, né? Imagina os impactos psicológicos de você trancafiar, é uma solitária, é uma prisão, né? Nem no sistema penitenciário, mas é possível, é permitido isso, tá? Então, esse castigo imoderado. Deixar o filho em abandono, isso é uma questão muito complicada no Brasil, principalmente porque nós temos, né, a grande maioria da população vive em situação precária, mães, grande maioria solteiras, né, a partir do momento que engravidam, o marido ou o companheiro, que muitas vezes nem é marido, né, meramente companheiro, quando sabe da gravidez de forma absurda e covarde, acabam abandonando a mãe com a criança. A mãe se vê com filhos, às vezes 2, às vezes 3, tem que trabalhar, e aí deixa, né, as crianças menores sob guarda e orientação da criança maior, e muitas vezes essa criança maior tem 11, 12 anos. E aí, muitas vezes a denúncia por parte de vizinhos, parentes, avós, e pode configurar aí abandono. Infelizmente é uma situação corriqueira, né, na sociedade brasileira, e cabe aí, né, ao Estado buscar as ferramentas para evitar esse tipo de postura. O ideal seriam creches, né? Mas aí é uma questão, uma discussão social que não cabe aqui, mas é importante a gente analisar e pensar isso, né? A gente pensar, a mãe abandonou o filho em casa, abandonou os 3 filhos em casa, ou ela faz isso, ela não consegue colocar comida em casa, então ela fica aí numa sinuca de bico. Mas, enfim, uma questão de sobrevivência. Praticar atos contrários à moral e aos bons costumes, né? E a gente tem vários exemplos de colocar as crianças
que são hipossuficientes em situações vexatórias, em situações de abuso, exploração. Então aí a gente tem uma gama, né? É muito aberto. Moral e bons costumes é um conceito jurídico amplo. Então a gente tem inúmeras possibilidades aí dentro. E incidir reiteradamente em faltas autorizadoras da suspensão do poder familiar. Então foi o que eu disse para vocês agora há pouco. Se você reiteradamente comete faltas e reiteradamente você tem o seu poder familiar suspenso, é possível a destituição do poder familiar. É uma verdadeira sanção civil, né? Tem consequências graves e profundas. A Maria Berenice Dias coloca até que para os pais, né, seria talvez a pior sanção possível dentro do direito de família, que é você privar a convivência da mãe com os filhos. Não privar a convivência, mas destituir o poder familiar e retirar aquela criança do seio familiar ou daquela mãe, né? É a pior. Ela mesma coloca que ela não tem um caráter punitivo. O que o Estado busca ali não é punir a mãe, vai ser, mãe, por tratar mal o seu filho, vou tirar o seu poder familiar. Não, o objetivo não é esse. É uma sanção? É uma sanção. Mas qual que é o objetivo dela? O interesse da criança. Afastar a criança de perigos, de influências nocivas, né? Usando um termo aqui de Maria Berenice Dias, afastar de influências nocivas, né? É justamente essa a intenção, ok? Então, a perda, ela é possível, a perda, ela é a sanção máxima, ela é utilizada em último caso, através de um processo onde se busca, se suspende, né? Você traz auxílio psicológico, você traz todo um aparato através de assistentes sociais, mas chega uma hora que é necessário, que é inevitável para a proteção da criança. Okay? Recapitulando aqui então, a suspensão do poder familiar, ela pode ocorrer, né, quando dessas possibilidades que colocamos, quando há abuso do poder familiar ou quando não há cumprimento dos deveres por parte dos detentores do poder familiar, e a extinção, e a destituição do poder familiar, ela pode acontecer naquelas hipóteses do artigo 1638, que é castigar moderadamente, deixar o filho em abandono, praticar atos contrários à moral e aos bons costumes e, principalmente, incidir reiteradamente em faltas autorizadoras da suspensão, que é o mais comum. E lembrando, né, que o intuito não é punitivo, mas o objetivo aqui é a proteção do menor. E bem como, né, a própria destituição do poder familiar é uma medida excepcional. Ela, claro, é uma sanção, mas o objetivo não é punir o genitor. O objetivo aqui é proteger o menor e possibilitar que ele seja inserido em um novo lar, que ele seja inserido, né, num local harmonioso, onde ele aí sim tenha toda a proteção, tenha todos os direitos que lhes são protegidos pela legislação, pela Constituição, pelo Código Civil, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, por todo esse arcabouço de normas que protegem os menores. Então, aqui a gente encerra o poder familiar bem tranquilo, e eu deixo uma pergunta aqui no ar. É possível pagar, né, alimentos? É possível que seja determinado alimentos para o pai ou para a mãe destituída de poder familiar? A perda do poder familiar isenta o pagamento de alimentos, a cobrança de alimentos? Então, essa questão fica aí para o nosso próximo vídeo, que eu vou analisar essa questão. Então, um abraço a todos, bons estudos e continuemos aí as nossas análises.